Olá, você, meu amigo, minha amiga que acompanha a gente aqui no Show Sedentarismo. Esse é o episódio de número 90. E hoje vamos falar um pouquinho sobre as relações do exercício com o sono e também sobre o tal do repouso entre as sessões de exercício. Quanto tempo de repouso é ideal, quanto tempo de repouso é pouco, para a gente poder intercalar entre um treino e outro. Nesse sentido, eu vou começar uma provocação e vou passar a bola aqui para os meus colegas aqui, em nome de quem eu parabenizo todos os profissionais de educação física pela passagem do dia 1º de setembro, que aconteceu ontem. Então, em nome do Guilherme, da Andressa e da Kátia e do Show Sedentarismo todo, parabéns aos profissionais de educação física. Então, vamos em frente. Olha aqui. Primeira provocação que eu queria fazer é a seguinte. Eu tenho, para mim, uma convicção assim, profunda, nada na minha vida nada que possa acontecer daqui para frente vai mudar a convicção de que a variável mais importante da qualidade da minha vida, da qualidade das pessoas, é emoções. A qualidade da nossa vida é diretamente proporcional à qualidade das emoções que a gente experimenta. Ponto. Isso para mim é ponto pacífico. Agora, biologicamente falando, a gente já ouviu falar que comer bem, fazer exercício regularmente, bem orientado e dormir são as 3 variáveis biológicas mais importantes, que mais interferem na qualidade de vida. E dessas 3, dormir é a mais importante, porque não importa quanto exercício você faça, não importa quão bem você se alimente, se você não dormir bem, meu rei, minha rainha, a sua vida não vai ter uma boa qualidade. Tá? Dormir bem não está ligado necessariamente a horas de sono, não está ligado necessariamente a uma rotina talvez muito frequente de sono, a uma rotina muito espartana de sono, deitar todo dia na mesma hora, nem nada disso. Até porque as pesquisas sobre sono, elas ainda estão num caminho de desvendar muita coisa que acontece nesse estado que a gente dorme, né, o estado de dormir. E se é assim para o sono, imagine como é a relação do exercício físico com o sono. Mas, de fato, aqui eu queria só lembrar a todos que a gente vai à farmácia, a gente vai ao supermercado, a gente vai à festa, a gente vai à academia, a gente não vai dormir. Ninguém vai dormir. Dormir é um processo um pouquinho diferente, é um processo gradativo de se desapegar do dia, de deixar o dia aí para abraçar a noite, ou para quem dorme de manhã, é o processo de se desapegar da vigília para entrar num estado de repouso e de sono. Dito isso, vou passar a bola para frente aqui para o meu amigo Guilherme, para que ele faça as considerações iniciais dele a respeito de sono, e se puder já falar um pouco de exercício também, vai ser bacana. Vamos lá. Qualquer uma das variáveis, o exercício físico acaba por ajudar. Quem conseguiu romper a barreira do sedentarismo tem uma tendência natural, quando não existe um outro desequilíbrio, seja hormonal, o que quer que seja, a melhorar o sono, a melhorar a qualidade do repouso, né, os intervalos. E tem um efeito um pouco psicológico que eu gosto muito de observar, tanto nas pessoas da minha casa, quanto nos meus familiares e clientes, que quando eles começam a fazer exercício, relatam que, poxa, eu fiz uma sessão de treino, ou eu dei uma caminhada na rua, ou na esteira, vi a quantidade de calorias, eu não vou gastar esse benefício por aquele prato ou aquela gostosura que eu sei que não vai me entregar tanta qualidade. Então tem o efeito de mudar um pouco o comportamento. Também tem o efeito da pessoa ficar um pouco mais atenta com a hidratação, né, querer beber um pouco mais de água, a mente vai para uma outra vibração que a gente já falou bastante em episódios passados. Especificamente sobre o sono, temos um caso que eu vou citar aqui em casa também. Eu sou o que menos durmo em casa, em quantidade de horas, mas minha esposa costuma brincar que eu não digo boa noite, eu digo boa noite e já dormi. E ela fica brava quando eu digo que eu não durmo, eu tenho morte cerebral. Eu nunca lembro dos meus sonos, dos meus sonhos. Durmo plenamente. Na minha casa, em hotel, em pousada, casa de qualquer pessoa, quando eu vou dormir, eu durmo. Tenho um sono reparador, apesar de dormir
na média 5 horas e pouco, 6 horas e nada. Mais do que 7, nem quando eu fui atleta eu conseguia dormir. Então, fazer a prática regular de atividade física costuma entregar benefícios para uma melhora na qualidade do sono, para já passar a palavra aí, Ivan. Legal, hoje nós somos cavalheiro pra caramba, começamos os homens aqui, então vamos passar a palavra para as moças. Vamos começar por esse sorrisão aí. Fala, Andressa, o que você tem? O que você tem a complementar aqui? Manda ver. Olha, eu vivo falando para os meus alunos, eles percebem bastante, isso tem até estudo, sobre a gente, quando se priva do sono, a privação do sono, na verdade, provoca a vontade, a necessidade de comer as coisas que não são saudáveis, por um instinto do corpo de querer armazenar mais energia, mais calorias, para poder se manter acordado, para poder estar preparado para aquele momento que ele não dorme, que a gente está tentando se manter acordado para trabalhar, para fazer qualquer coisa que seja necessário, só que estamos nos privando do sono, que é fundamental. Então o corpo fala, eu preciso segurar para poder manter acordado e trabalhando. Então guarda a caloria que eu puder para poder seguir em frente, e a gente acaba entrando num ciclo ruim. Por isso a importância do sono ser tão grande mesmo. Andressa, estava te ouvindo falar, com licença, só um instantinho, Kátia. Estava te ouvindo falar e é uma... puxa, o que você está dizendo então é que dormir mal pode engordar, é isso? Sim, as pessoas acabam falando que dormir bem emagrece. As pessoas espalham essa frase por aí. E, na verdade, é fisiológico o oposto. Não é que dormir bem emagrece. Você tem um estilo de vida saudável quando você dorme bem. Que nem o Guilherme, ele dorme, mas ele não dorme, ele capota, ele desconecta completamente. Então, ele tem um sono reparador, por mais que seja de menos horas. Quem não consegue dormir desse jeito ou tem insônia, normalmente tem uma ansiedade conectada e acaba comendo mais ou comendo coisas ruins, normalmente com base de gordura. Eu mesma já tive uma sensação disso um tempo atrás, quando eu estava trabalhando demais. Você olhava para um prato de comida e você não queria comer aquela coisa saudável, você queria comer o que é cheio de gordura, para poder se manter bem, né, com a máquina ligada, digamos assim. Só que, com o exercício físico, isso daí acaba tendo um controle maior. O exercício faz a gente querer puxar para o alimento mais saudável. A falta de exercício e do sono vão para o lado oposto. Isso é verdade mesmo. Legal. Kátia, desculpa ter te interrompido, vamos passar a bola para você. Manda ver aí, querida. Imagina. Então, só complementando, né, essa questão do exercício físico e do sono, essas sensações todas que nós temos, né, que nós liberamos hormônio quando estamos praticando atividade física, né, alguns neurotransmissores, como dopamina, serotonina, que são responsáveis por alguns controles básicos do nosso organismo, né, de bem-estar, controle das emoções, enfim, assim como quando nós dormimos também, né, um dos hormônios que a gente libera durante o sono é a leptina, que traz essa saciedade. Né, de a gente não querer comer até as paredes, né, enquanto está acordado. E o contrário, né, quando a gente tem insônia, a gente libera a grelina, que é a substância responsável a aumentar a nossa sensação de fome, e aí também ele acaba inibindo, né, a capacidade de queima de gordura, né, reduzindo o nosso metabolismo, enfim. Então, o ideal mesmo é o equilíbrio, né, que todos nós, né, como o Ivan falou no começo, né, o equilíbrio entre a prática do exercício físico, o sono e uma alimentação saudável. Então, eu acho que sempre, né, para tudo na vida, o equilíbrio é a chave do negócio, né? Nem muito de um, nem pouco de outro, se pudermos sempre manter o equilíbrio, é a fórmula do sucesso. Golaço. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar um pouquinho sobre sono e já lançar a ideia da relação do exercício com sono. Se der tempo, eu vou contar para vocês uma coisinha que eu li nesse livro aqui, muitos anos atrás. Esse livro chama-se Ladrões de Sono e o autor dele chama-se Stanley Coren.
para deixar isso bem tranquilo, eu vou dizer para vocês estão conversando aqui nesse momento comigo, e eu sou um cara que há mais de 20 anos tem insônia. Já tomei, de vez em quando, tomo remédio para dormir, já tomei de tudo que vocês podem imaginar, né? Aqui, e já fui 2 vezes fazer polissonografia em laboratório, e nenhuma das vezes foi constatado nenhum distúrbio de sono. Ou seja, o que eu tenho diagnosticado por médicos de muitas categorias é o que eles chamam de insônia psicofisiológica, ou seja, é tenso mesmo, mano, é ansioso mesmo. Mas vamos lá. Eu queria lembrar aqui, primeiro, que existe um troço no nosso corpo que mora principalmente na região do hipotálamo, que é um centro de controle do nosso ritmo circadiano. É como se fosse uma espécie de um gestor das 24 horas do nosso dia e que vai avisando o nosso corpo o que tem que acontecer a cada pedaço do dia, né? Nesse pedaço aí, nesse lugar do hipotálamo, tem também um lugar que regula o sono e a vigília, né? A vigília como sendo o oposto do sono, o acordado, e o sono, o que a gente está dormindo. O que a gente sabe isso aí é verdade. O que a gente sabe é que existem alguns estímulos para iniciar-se a fase de sono. O mais óbvio deles é a diminuição da quantidade de luz que o nosso olho capta. É a noite, é o escuro. Tá? E o primeiro sinal fisiológico do corpo humano é um aumento da secreção de melatonina, que é um hormônio que ele não necessariamente induz o sono, mas ele é muito responsável pelo aprofundamento do sono. Quando eu ouvi o Guilherme dizendo assim, puxa, olha, eu falo boa noite e já estou dormindo, isso significa que esse homem ele tem um tempo de latência do momento que ele se propõe a dormir para a hora que ele pega no sono muito curto. Isso é muito bom, né? Ter um tempo de latência curto para o momento que a gente adormece é muito bom. E existe uma segunda variável que é importante aí, que se chama tempo de latência para o sono REM, ou sono mais profundo, que é o momento em que eventualmente, ou efetivamente, não só eventualmente, que efetivamente a gente rejuvenesce, e rejuvenescer é a palavra certa para isso, porque é o momento em que o corpo vai lá e em inúmeros tecidos ele busca células que não estão tão legais, elimina essas células, cria outras, substitui e tal, sem falar na sensação de energia que a gente tem depois de uma noite bem dormida. Fazendo aqui um paralelo agora com o exercício físico, para lançar essa conexão para a gente fazer uma rodada de bate-papo, como é que a gente pode fazer com que o exercício físico seja um aliado ou talvez o contrário? Em que situações que o exercício físico ele prejudica o sono? Uma outra variável muito interessante, e essa diagnosticada e medida cientificamente, estudada e comprovada e replicada e tal, é que para essa situação, esse início do momento de sono acontecer, além do escuro, todos nós sofremos um decréscimo, uma diminuição da temperatura corporal central. E como todo mundo sabe, o exercício físico promove o inverso, ele promove um aumento da temperatura corporal central. Então, uma das recomendações mais importantes a respeito de exercício físico é: procure terminar a sua sessão de treino o mais longe possível do momento que você vai para a cama. Os mais conservadores falam, as pesquisas mais conservadoras falam em 4 horas, ou seja, se você vai deitar às 10 da noite, 10 e pouco da noite, 6 da tarde, horas que tem que estar tomando o teu banho na academia, ou tem que estar terminando a tua sessão de treino. Isso por quê? Principalmente porque, assim, além da questão hormonal, além do exercício físico ser um estado orgânico do corpo de muita ativação para que possa acontecer contração e relaxamento muscular voluntários, às vezes até em intensidades mais elevadas, a temperatura corporal central, não é nem aquela temperatura que a gente mede com o termômetro, não, é a temperatura central, que eu não sei exatamente qual lugar do corpo mede, se não me engano, tem um jeito de medir num bulbo da cabeça aqui, através de um termômetro desses novos, esses termômetros digitais e tal, mas a temperatura corporal sofre um decréscimo antes que comece a cascata de eventos metabólicos iniciada pela melatonina. Então, nesse sentido, uma coisa importante de observar com relação ao exercício físico é, principalmente se for intenso. Intenso significa um exercício que, se você for classificar de 0 a 10 de intensidade,
ele está acima de 7, está 7,5, está 8, está 9. Né? Se for um exercício intenso, e principalmente se o praticante, quem está praticando esse exercício, for uma pessoa que sabe que tem principalmente o tempo de latência de sono muito grande, o oposto do Guilherme, essa pessoa pode se beneficiar, pode ter um sono melhor, se ela adiantar o horário de treino, vai pegando as pesquisas mais conservadoras, 4 horas antes do horário de ir para a cama. Nesse sentido, a gente vai entender, então, que o exercício físico, junto com a alimentação também, que é outro marcador, mas o exercício físico e a alimentação são 2 grandes marcadores que têm o poder de interferir no ritmo circadiano, têm o poder de mexer com aquele gestor do tempo do dia que fica ali, que fica morando no hipotálamo. Que tal, Gui? O que mais você tem a acrescentar com isso, meu amigo? Olha, o efeito disso, para ficar um pouco científico aqui, é que a gente só vai liberar o hormônio do crescimento quando a gente estiver em sono profundo. E é ele o responsável por reparar os tecidos e também por ajudar no processo de hidratação dos discos intravertebrais. O que quer dizer que uma pessoa que durma mal ou que durma muito pouco tem maior propensão a ter hérnia de disco, protusão discal e problemas de coluna. Como nem precisa fazer exercício físico e vai ter esse tipo de problema. Obviamente que a gente precisa se observar, porque quando eu penso em exercício, a gente normalmente vai pensar, eu vou pensar em nadar, correr, jogar voleibol, fazer jiu-jitsu, fazer capoeira, fazer judô, são as coisas que eu gosto de fazer. Mas pode fazer uma aula de yoga, por exemplo. Eu posso fazer alguma coisa que tem o exercício, mas que é um pouco mais acalmadora. Eu fazer uma corrida de meia hora às 8 da noite, mudei meu horário de dormir e a qualidade do meu sono. É preciso se observar. Algumas pessoas extravasam toda a atenção no dia numa aula de boxe e depois de uma hora estão em tão cansaço, em estado de cansaço tão pleno, que elas dormem muito bem. E vale um outro ponto, é que as pessoas precisam controlar o sono. Tem uma pessoa muito próxima a mim que tem muita dificuldade de dormir, toma remédio para dormir. Só que ela dorme todo dia 1h30 à tarde. Desculpa, não vai dormir. Não é? Então, se você tem dificuldade de dormir, você precisa se equilibrar. A gente precisa lembrar que o ser humano é o único animal que tem um elemento, até onde sabemos, hoje em dia, em 2019, que é a consciência. Se você dorme mal e dorme à tarde, pare de dormir à tarde. Brigue com essa preguiça da tarde para melhorar seu sono da noite. Dormir de dia, ao invés da noite, obriga as empresas a pagarem 15% de adicional noturno para o trabalhador, porque sabe que acelera o processo de envelhecimento. E se você tem a opção de dormir à noite, ao invés de dormir à tarde, e escolhe fazer o contrário, você está optando em acelerar o seu processo de envelhecimento. Antes de devolver a palavra, eu preciso fazer um parêntese, que a gente tomou uma bronca de uma das nossas ouvintes, que nós não explicamos bem, embora tenhamos falado muitas vezes no episódio anterior o que eram exercícios resistidos. Então eu vou falar aqui em 10 segundos. Exercício de musculação ou com peso corporal. Flexão de braço, você tem que resistir à gravidade, à força gravitacional, para ficar simples. Mas quando eu faço um exercício na musculação, eu não estou fazendo resistência à força gravitacional. Tá sim, tem os tijolinhos que estão querendo voltar para o lugar. Então, exercícios resistidos, quando a gente resiste à força gravitacional. Bora aí, palavra para vocês. Manda, Andressa, vai lá. É muito interessante ver a gente achar que é tão normal não saber, tipo, como assim? Exercício resistido, é exercício resistido. Mas é um termo muito familiar para a gente, muito comum, que você às vezes esquece que as pessoas podem não fazer ideia do que a gente está querendo dizer.
E antes, desculpa, que qualquer dúvida, qualquer coisa que a gente não tenha explicado bem, qualquer ouvinte ou seguidor no YouTube tem duas coisas importantes para dizer. Primeiro, no descritivo do vídeo e do podcast tem os contatos, os nossos contatos, e o contato para falar direto. Tem o número de WhatsApp e também o e-mail, tá bom? Pode mandar para a gente. Vai lá, Andressa, desculpe. Sem preocupações. A Kátia falou sobre os hormônios e a coisa mais difícil de uma pessoa que não é dessa área entender é que somos totalmente regulados por eles. Hormônio rege a nossa vida, assim, para tudo. E difícil de entender aqueles que vão lá e tomam hormônios extras sem ter a real necessidade. E nem imagino o que podem estar fazendo com a longevidade deles, com a vida deles a longo prazo mesmo. O quão prejudicial pode ser. Então, procurem sempre um nutricionista para ter maior direcionamento sobre o que comer, o que beber e o que tomar, sem nenhum tipo de problema para a sua vida ao longo dela mesmo. Algumas pessoas até não se importam, acho, com a longevidade, pela intensidade com que elas usam determinados suplementos e afins, parece que não tem problema em relação ao dia de amanhã. Assim. Eu vi um professor, um personal, ele é ex-atleta de fisiculturismo, claro, e ele tinha acabado de fazer uma cirurgia do rim e andando de bengala, fisicamente, assim, tudo bem, mas o rosto de uma pessoa que ficou muito doente devido ao uso de determinados itens, que sabemos quais são os esteroides. E aquilo afetou a vida dele depois de poucos anos até da prática, mas ele não se importou, disse ele que faria tudo de novo. Para ele aquilo foi bom. Com certeza ele regulava o tempo de sono dele, mas aí a parte da alimentação e outras coisas não estavam muito bem para o momento. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente come, com o que a gente ouve na mídia. Tem aluno que vai lá e pergunta, mas eu já posso tomar whey protein? Não, calma, você nem começou a treinar. Você dorme direito, você treina, vai treinar direito, você vai ter um horário específico para fazer tudo o que você precisa fazer no dia, com pouco e com alimentação você consegue tudo o que você precisa, só precisa da informação e do profissional para orientar. Então, acho que a gente tem que saber como cuidar da vida em relação à saúde para ter essa longevidade, incluindo sono, treinamento e alimentação muito bem. Manda lá, Kátia, que mais? Como você complementa isso aí? Bom, voltando ao tema equilíbrio, né? Falando tanto de exercício como de sono, então a questão do sono não é a quantidade, né? Não é dormir 8, 10 horas por noite, não é também fracionar, né? Este sono, como o Guilherme bem colocou aí, de dormir à tarde, aí de noite com certeza não vai dormir bem, porque, como todos nós já abordamos o tema aqui, o importante não é a quantidade, mas sim a qualidade. Né? Então, o sono profundo é que traz os benefícios, é onde nós vamos ter os ganhos e as produções dos hormônios que vão trazer todos os benefícios para a nossa saúde, bem como o exercício físico. O exercício físico feito de maneira correta, bem orientada e com equilíbrio e direcionado para a sua real necessidade, até mesmo pensando nas suas limitações físicas e hormonais e biológicas, que trarão os benefícios, né? Então, o que eu deixo aqui para quem está nos assistindo, nos ouvindo, é manter o equilíbrio tanto do exercício, da prática de exercício físico, procurar uma atividade que você se encontre, que você se sinta bem, que te traga felicidade, para que você pratique ele, como nós falamos no episódio anterior, né? Pratique ele para sempre e não fique interrompendo, assim como o sono, né? Trazer o sono com qualidade, que se for durante 4 ou 5 horas, que seja um sono profundo, que a gente busque sempre também alternativas que não sejam só remédios, mas tem pessoas que buscam, eu tenho alunos meus que acharam como alternativa a meditação, tinham insônia, através da meditação conseguiram
esse equilíbrio. Tem pessoas que ouvem uma música mais tranquila ou praticam também uma yoga, enfim. O importante é que cada um busque, dentro da sua personalidade, dentro das coisas que ela gosta, algo que te traga esse equilíbrio, tanto na prática de exercícios físicos, como para o sono. E que os dois têm que ter um depende do outro, né? Se você dorme bem, você tem disposição para praticar o exercício. Se você faz o exercício, você tem um sono mais tranquilo. Nesse meio termo entre exercício físico e o sono, há boa alimentação, né? Então, o ideal é que, para que tudo aconteça muito bem, para que tenham os ganhos, tanto na prática de exercício como no sono, que tenha uma alimentação balanceada, né, que procure um nutricionista, até mesmo um endocrinologista, para ver se a sua alimentação está ok, porque às vezes, eu estou fazendo exercício físico, não estou conseguindo dormir muito bem, ou durante o exercício eu me sinto cansado, enfim. Às vezes não é nenhum nem outro, é a alimentação que está interferindo nisso tudo, porque durante o exercício físico nós temos algumas perdas, né, de nutrientes, enfim, e na hora que a gente vai dormir que vai acontecer a reparação, né? E nessa reparação o corpo vai buscar o quê? Através da alimentação que a gente teve durante o dia. Então, se a alimentação não estava adequada, como é que eu vou ter o ganho durante a noite? Então, que fique aí a dica do equilíbrio. Alimentação, sono e exercício em equilíbrio. Olha, eu estava ouvindo vocês falarem aqui e eu vou tentar falar, então se você está assistindo isso aqui no YouTube ou ouvindo isso aqui, você vai ter que colocar na velocidade 0,5, eu vou tentar falar muito rápido, que é para caber a minha fala dentro do tempo que eu tenho aqui, tá? Quando a Kátia fala em equilíbrio, eu me lembro de ter estudado muitos anos atrás, depois refinando isso ainda mais para o encontro de hoje, dados da National Sleep Foundation, né, que é uma instituição americana que pesquisa sono. É o seguinte, com relação a sono, se a gente pegar 100% da população mundial, me parece que em torno de 12% da população mundial é matutina. E 12% da população mundial é vespertina. O que quer dizer isso? São pessoas os matutinos são pessoas que acordam cedo, rendem melhor de manhã, têm um nível maior de energia de manhã, mas quando vai chegando no fim da tarde já está morrendo de sono. Os vespertinos são o contrário, são aqueles que não acordam bem de manhã, acordam sempre com dificuldade. As primeiras horas do dia não são horas de bom rendimento, mas são aqueles que vão até mais tarde à noite, num nível de produtividade, de alerta, de atenção muito elevado. E a outra parcela da população, né? 12% é matutino, 12% é vespertino. Posso estar errado nos números, mas não é nada muito maior do que isso. E o resto da população é adaptável. Nesse sentido, quando a Kátia fala em equilíbrio, cada um de nós vai achar, né, de algum jeito, o que é mais legal para a gente, o que é mais confortável, o que é mais saudável, como a gente principalmente se sente melhor. Lembrei também aqui que a comprovação científica desde 1988, 1989, quer dizer, começou em 1988, 89, e agora já perto do ano 2020 aí, o ritmo, o tempo do ciclo circadiano do homem é um pouquinho maior que o da mulher, por isso que é mais fácil as mulheres acordarem um pouco mais cedo e os homens dormirem um pouco mais tarde. Ou o contrário, é mais difícil para os homens dormirem um pouco mais cedo e mais difícil para as mulheres acordarem um pouco mais tarde. O relógio das mulheres é um pouquinho mais curto que o dos homens nesse sentido. Isso aí são aproximações bobas, mas é importante a gente frisar. Quero migrar aqui rapidinho para 2 tópicos. O primeiro é que sono é um troço que, se você pegar um indivíduo que está há 50 anos sedentário e ele fizer uma primeira sessão de treino bem orientada, na hora certa, ele estiver bem alimentado, bem hidratado, sono é o tipo de coisa que melhora no primeiro dia depois que o cara começa a fazer exercício físico. Isso aí tem também uma literatura mais que pacificada com relação a isso. É muito importante a gente falar. Sono é uma das variáveis que melhora mais rápido. Aliás, a gente estava falando aqui, acho que foi a Andressa que falou de pessoas que fazem uso de qualquer tipo de pacto com o demônio para ter benefícios físicos, benefícios de emagrecimento, de hipertrofia e tal. Quero lembrar todo mundo aqui que quando a gente começa um programa de exercícios físicos e também de dieta, e também de mudança da alimentação, o benefício estético, aquele que é visível a olho nu no espelho, é o último que vai acontecer.
Antes daquilo, a digestão melhorou, o sono melhorou, o humor melhorou, o paladar melhorou, a respiração melhorou, e depois de tudo isso é que começa a aparecer o benefício físico. Então, para deixar mais uma contribuição interessante sobre sono, quero citar 2 estudos que estão nesse livro aqui, que é o livro Ladrões de Sono, do Stanley Coren. O primeiro estudo, ele tinha o objetivo de tentar mapear quantas horas de verdade o ser humano nasceu para dormir. Nesse sentido, eles pegaram gente de tudo quanto é lugar do mundo, levaram para uma instalação, acho que no Alasca. Essas pessoas ficaram lá um tempão confinadas, com comida à vontade, lazer à vontade, sem nenhum contato com luz exterior. E aí, o que aconteceu? Na primeira semana, a média de sono daquela turma, independente do horário que ia para a cama, a média de sono era em torno de 6 horas e meia. Essa média foi crescendo, até a partir de uma quinta, de uma sexta semana, se estabilizou por 10 horas de sono, a média dessas pessoas, e depois permaneceu por mais 6 semanas nessa média de 10 sonos. Isso indica que nós, seres humanos, viemos de fábrica programados, ou sugere, não indica, sugere que nós viemos programados para dormir 10 horas por noite, não as famosas 8 horas, que na verdade é um apelo muito mais comercial. Outro estudo super interessante que tem nesse livro é o quanto a privação de sono, que ele fala do quanto a privação de sono, ela pode ser fatal. E esse estudo ele foi feito parte nos Estados Unidos e parte no Canadá. O que eles fizeram nos Estados Unidos? Eles mediram o número de mortes por acidentes na semana anterior, na semana em que entrou o horário de verão e na semana seguinte que o horário de verão entrou. Todo mundo sabe que quando entra o horário de verão, artificialmente, né, a gente mexe o relógio lá 1 hora, mas o que acontece de fato é que todo mundo, pelo menos de uma noite para outra, dorme 1 hora a menos. Mostrou um aumento impressionante na semana em que o horário de verão entrou. Mortes por acidentes, ou seja, as pessoas estão mais distraídas, mais privadas de sono, enfim, não estão dormindo sequer 6 horas por noite, diminui 1 hora, aumenta o número de acidentes. Aí no Canadá os caras falaram, vamos desdobrar esse estudo, vamos fazer o reverso, vamos ver se o número de acidentes aqui cai. E no Canadá eles pegaram só a segunda-feira. E o efeito, obviamente, foi o contrário. Na segunda-feira, imediatamente após a retirada do horário de verão, ou seja, todo mundo dormindo 1 hora a mais, o número de mortes por acidente caiu. Tá? Esse é um estudo que foi conduzido entre 1986 e 1988. Ou seja, dormir é muito importante. Quem não dorme bem, não faz exercício bem, não come bem, não namora bem, não escreve bem, não produz bem. Sono é um negócio muito importante da gente olhar. E, claro, eu estou aqui muito tendencioso, porque eu sou um cara que eu não brigo mais, mas já briguei feio e sei que eu tenho dificuldades para dormir há muitos anos. Com isso, eu encerro a minha participação aqui, vou passar para o Guilherme para as considerações finais, e a gente vai fechando aqui o nosso episódio de número 90. Olha, vou depois colocar nos créditos um TED que está me fazendo buscar dormir um pouco mais, que fala que o sono é o seu superpoder, de um inglês muito bacana e que menciona esse estudo aí, Ivan. Não sei nem se é o mesmo cara. Pois bem, vamos falar aqui o que nós fizemos, e a gente grava segunda noite. Hoje de manhã eu fiz um treininho de musculação, ou exercícios resistidos, 10 exercícios. Ontem eu fiz meia hora de pedal na bicicleta ergométrica, e no sábado eu fiz 40 minutos de remo ergométrico. Semana foi menos ativa do que o normal, mas aproveitei o final de semana para fazer um treininho junto com a esposa ontem, então dá para ser interessante. Fala aí, Andressa, depois você devolve para o Ivan e a Kátia encerra para a gente. Meu fim de semana não foi lá essas coisas. Tensão pré-menstrual a todo vapor. Consegui fazer um pouquinho de exercício ontem, mas nada significativo. 30 minutos andando, 10 minutinhos na bicicleta, umas 6 séries de agachamento bem calmo, michuruco, mas hoje nada. Ivan. Bom, semana passada eu mais uma vez assinei um compromisso comigo mesmo de perder 1 tonelada de peso. Então eu venho de uma semana não muito bem controlada, mas uma semana em que assim tripliquei minha ingestão de água. Gosto do jejum intermitente, quer dizer, gosto, né? Acho que todas as tentativas que eu fiz daquelas que funcionam para mim é uma das que mais funciona.
E até hoje, da semana passada até hoje, não tinha feito nada de exercício, mas hoje eu dei uma visitada na academia aqui do meu prédio, até porque existe uma chance boa de eu ingressar para uma academia de ginástica aí, e aí você sabe como é que é, né, a cabeça do praticante de exercício. Eu preciso estar bem para chegar na academia, né? É que nem casamento, a gente precisa dar uma emagrecida para chegar lá. Que isso está sendo dito de maneira muito irônica, tá? Muito irônica, é uma crítica disfarçada aqui. Vamos lá, Kátia, sua vez, e anuncia para nós aí o que vai ser o próximo Show Sedentarismo, please. Bom, eu estou ainda na fase de recuperação de uma cirurgia no joelho, né? Deu uma piorada aí essa semana, então eu tive que dar uma reduzida, voltei na fisioterapia com eletroestimulação, para não ficar sem fortalecimento, mas eu usei as minhas aulas hoje de pilates e de ginástica localizada para treinar um pouquinho sem prejudicar o meu joelho. Então, foi isso que eu fiz. No final de semana, eu também fiz um pouquinho de passo a vassoura, passo o paninho. Esse sempre. No final de semana foi isso, e passei um pouquinho de roupa também, né? Então, até que eu estou bem ativa. E para o próximo episódio, né, da semana que vem, nós vamos falar sobre sedentarismo e tecnologia. Essa vai ser a nossa provocação da semana que vem. Tá bom? Yeah. Então, obrigada a todos aí. Muito bom participar com todos vocês. Gui, Andressa, Ivan, brigadão. Obrigada a quem está aí nos assistindo e nos ouvindo. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma colocação, é só mandar aí pra gente. E até a semana que vem. Show Sedentarismo. Show!